A histeria não é o que você pensa que é. Olá, galera! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. O nosso tema de hoje é histeria. A palavra histeria vem do grego, que quer dizer hystera, que significa útero, ou seja, a histeria foi atribuída às mulheres. Imhotep, em 2655 a.C., considerado o mais importante médico do Egito Antigo, foi o primeiro pai da medicina, segundo alguns historiadores, e já apontava loucura com problemas provocados pelo útero, colocando a mulher em estado de loucura, sofrendo de convulsões e gritos. Hoje sabemos que esta história não é verdadeira. 460 anos antes de Cristo, nascia Hipócrates, considerado o pai da medicina depois de Imhotep do Egito. Segundo alguns historiadores, foi ele quem associou a histeria com problemas de útero. Hipócrates concluiu que a causa da histeria era o movimento irregular do sangue do útero que ia para o cérebro. Esta afirmação perdurou até o século XIX. Na Idade Média, o poder emanava da Igreja Católica, que considerou a histeria a sexualidade feminina. Depois, como bruxaria, possessão demoníaca, ou seja, a mulher com histeria em surto ou estado de euforia era um ser vulgar, imunda, lasciva, possuída pelo demônio e, na maioria das vezes, recebia sentença de morte. E a sentença era ser queimada viva em uma fogueira em praça pública. Para, assim, a sua alma ser purificada. Era o período da caça às bruxas. Até o século XIX, a histeria era considerada uma doença de simulação, sem atenção, desacreditada, sem direito às internações. Os hospitais tratavam as mulheres doentes com desdém. E somente o médico Dr. Jean-Martin Charcot, ou o Dr. Charcot, médico e cientista francês, psiquiatra e neurologista, descreveu com detalhes o quadro histérico. A histeria passou então a ser considerada uma doença de cunho psicológico e não mais como manha, fingimento ou até desejo sexual reprimido. Assista o filme Além da Alma, lá descreve bem o que é histeria. Um baita filme que fala da história da vida de Freud, Breyer e Charcot. No filme, vocês vão conhecer o famoso caso de uma moça que tinha um pseudônimo de Ana O, cujo nome verdadeiro, revelado algum tempo depois, era Berta Pappenheim, que sofria de histeria, alucinações, convulsões, neuralgias faciais. As dores na face eram tão terríveis que a levou a viciar-se em morfina. Ana O foi tratada pelo Dr. Joseph Breyer. Breyer foi um respeitado médico austríaco do século XIX. Ele convidou Freud para o trabalho com Berta. E a partir do caso de Berta, ou Ana O, escreveram um livro, ele e Freud. O estudo sobre histeria é o título. Berta não foi curada completamente, mas quando iniciou um trabalho social com judias, se tornou uma líder do movimento feminista, escritora, assistente social, aí sim ela ficou recuperada, graças provavelmente também à laborterapia. Outro mito que foi derrubado a partir dos estudos de Freud e Breyer foi o mito que a histeria era um mal exclusivo das mulheres. Hoje sabemos que este diagnóstico do passado não é verdadeiro, mesmo predominando nas mulheres, talvez por questões hormonais ou outras questões. Como a histeria se manifesta? Falta de apetite, dores de cabeça, irritabilidade, insônia, ansiedade, choro, convulsões, cegueira psicológica, perda de memória, distúrbios da voz, mudez, paralisias, vômitos, tremores, pânico, estado de choque, depressão, ideação suicida estão presentes praticamente em todos os casos. Os agentes causadores são diversos, mas certamente
ambientes tóxicos, a pressão do dia a dia, crianças que cresceram ou viveram em ambiente familiar violento, instável, de grande tensão, são situações que certamente vão prejudicar a capacidade para lidar com o estresse e com as emoções. O luto de alguém muito próximo também pode ser um agente causador. Nenhum problema fisiológico é encontrado em uma pessoa com histeria, e sim psicológico, e que acaba afetando o corpo. Vou descrever os tipos de histeria. Na conversão, as manifestações são físicas, com movimentos involuntários, tiques, vômitos, paralisias, diarreias. Na dissociação, os sintomas são amnésia, fuga da realidade, confusão mental, transe, pseudopossessão espiritual com alteração de voz e contorções do corpo e outros quadros. Pelo fato de o paciente apresentar uma gama de sintomas, a histeria é entendida como um comportamento e não como uma doença em si. Por causa da crença que a mulher histérica precisava de extravasar a sua energia sexual, no século XIX, as mulheres histéricas eram tratadas com massagens genitais feita por médicos. As mulheres que sofriam de irritabilidade, insônia, ansiedade, dores de cabeça, choros, falta de apetite, eram diagnosticadas como histéricas. Logo diziam que a histeria era provocada por problemas uterinos e por falta de sexo e por falta, principalmente, do orgasmo. Os médicos diziam que o fogo que as mulheres sentiam não as levavam à morte, mas precisavam de tratamentos terapêuticos. Por isso, a necessidade de massagens genitais nos consultórios dos mesmos, para abrandar o fogo. Massageavam, então, as partes íntimas das mulheres até elas atingirem o paroxismo, que é o orgasmo. E só se acalmavam após gemidos e gritos, e então as mulheres ficavam mais calmas e os sintomas desapareciam, pelo menos por um tempo. As mulheres eram levadas pessoalmente pelos maridos, que ficavam aguardando do lado de fora na recepção. As massagens eram muito demoradas e cansativas. As pacientes ficavam às vezes horas para atingirem o paroxismo histérico, o orgasmo. Este procedimento foi se tornando cansativo para os médicos, que começaram a ter problemas nas mãos e nos dedos, tendo que criar outras formas de atendimentos, e quando então foi inventado e patenteado o primeiro vibrador a vapor, em 1869, pelo Dr. George Taylor, que ele deu o nome de The Manipulator. O The Manipulator era um dispositivo grande, de aspecto assustador, mas funcionava bem e levava as mulheres ao orgasmo ou ao paroxismo histérico mais rápido, deixando os médicos descansados. Certamente um vibrador a vapor devia ser uma coisa bastante desconfortável e até desajeitado, não é mesmo? Mas funcionava, resolvia o problema. E a pergunta aí, os maridos, não dá para saber o que acontecia na época, nem mesmo Freud respondeu essa pergunta. Algum tempo depois, as massagens terapêuticas foram evoluindo com os novos manipuladores, ou os novos massageadores, que levavam as pacientes a terem orgasmos mais rápidos, permitindo inclusive que os tratamentos fossem feitos em casa e com apoio das damas de companhia, não sendo mais necessárias visitas aos consultórios médicos. Em 1880, o invento foi aprimorado e o novo vibrador era tocado à manivela. Foi um sucesso total na época. Em 1902, foi lançado o vibrador elétrico mais sofisticado, que passou a ser usado não apenas com fins terapêuticos, mas para causar prazer a uma boa parte das mulheres, assim como hoje ainda se compra no mercado os vibradores. É interessante apontar que esse tipo de prazer conquistado através dos vibradores não era considerado um ato sexual, mesmo tendo o modelo um dispositivo
parecido com pênis, pois não existia penetração e nem ejaculação. Hoje os vibradores são aparelhos de alta tecnologia, com baterias recarregáveis, levados nos bolsos, nas bolsas, discretamente, além dos designers, beleza e sofisticação. A cura da histeria nos dias de hoje se dá com o tratamento medicamentoso e terapia. A palavra histeria virou arma de ataque. Não é incomum ouvir: você é uma histérica, cala sua boca, sua histérica, e outros xingamentos usando a palavra histeria. Impressionante saber o quanto as mulheres são vítimas de patologias ligadas à saúde mental, quanta luta para sobreviver às discriminações, aos rótulos impostos pelo machismo. Ver ainda no século XXI tanto preconceito contra elas, tanta desigualdade, inclusive no mercado de trabalho, assédios, violência, misoginia, desprezo, nos fazendo esquecer que nascemos das mulheres e que recebeu de Deus o dom da santidade, que é ser mãe. Que Deus abençoe poderosamente vocês, mulheres. Um grande abraço e até breve. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Obrigado.